Sejam bem-vindos ao segundo episódio do programa Innovator Role, o espaço para trocar ideias sobre como podemos sempre inovar na maneira de entender os desafios da vida e criar um mundo melhor nesse trabalho, nesse processo que a gente está fazendo. Eu sou o Fábio Ferrari, estou aqui com o Daniel Heller. Tudo bom? É um prazer aí estar contigo. Ah, legal. Fazer uma experiência bacana de conversa aqui, né? Eu conheci o Daniel Heller quando a gente foi pesquisar uma oportunidade de investimento um tempo atrás, né? Acho que aquele investimento a gente acabou não fazendo. Eu não fiz, eu me lembro, mas acho que não sei se chegasse a fazer, eu estava condicionado à entrada do FINEP, né? Eu acho que teve até um antes, né, de educação. Eu acho que a gente até chegou aí ter uma reunião com os empreendedores, né? Eu acho que lá na CAT, lá em cima, né, no pessoal do Darwin, né? A gente fez uma reunião uma vez lá, né? Mas no final das contas, a gente acabou fazendo investimento na Prevision em conjunto. Eu acho que foi uma experiência super legal. A empresa está indo super bem, né? Estamos bem animados com o investimento da Prevision. Estamos bem contentes, né? E o interessante do processo é que a nossa história tem são parecidas. Assim, a gente tem umas fases de vidas que se coincidiram. Passasse uma experiência de 15 anos, se eu não me engano, eu acho, com a Teltec. E aí, quer sair da operação. Eu estava na Agora Sistemas, também saí da operação, e a gente começou a tentar, provavelmente, no meu caso particular, eu fiquei pensando a respeito do que eu ia fazer em seguida, de empreender outros negócios, buscar outros negócios para poder apoiar, fazer investimento. Eu imagino que tenha passado por uma situação parecida também, né? Quando eu saí, eu tinha um contrato de não compete, né, durante 3 anos. Então, assim, tudo aquilo que eu sabia fazer, eu não podia fazer, né? Então, eu tinha que encontrar um outro caminho, né? Eu fiquei um ano parado, né? Então, aproveitei para fazer uma cirurgia no joelho que eu precisava. Fiquei 4 meses nos Estados Unidos, morando em San Diego, fazendo um curso de inglês com as minhas filhas. E aí, um ano após sair da Teltec, eu voltei como investidor, mas também na operação da Aquarela. Então, assim, eu não estava... eu queria estar em campo, né? Não só... Aquele sangue de empreendedor ainda, né? Exatamente, né? Então, eu queria entender, né, o que era uma startup por dentro, né? Então, eu fiz um investimento na Aquarela. Até quando eu estava entrando, a gente já estava negociando com a Embraer um investimento. E como os 2 empreendedores eram mais técnicos, eles precisavam de alguém para tocar de vendas. Então eu já participei, eu entrei já para compor, vamos dizer assim, né, um time de vendas para tentar criar alguma coisa. E na Aquarela eu fiquei por 1 ano e meio, como na operação, né? E aí, mas eu também não queria me envolver como eu me envolvi na Teltec, né? Ficar 15 anos. Então, assim, eu estava vendo que se eu ficasse mais tempo ali na Aquarela, eu ia acabar saindo de um lado e indo para o outro. Então, então acabei aproveitando uma época que a empresa estava bem e que ela pôde contratar pessoas para me substituir em vendas. Até a empresa começou a vender mais do que vendia antes, quando eu estava lá. Então, e aí sim, eu comecei a investir um pouco mais em outras empresas, né? E aí, finalizando o meu período de não competição, aí estou buscando aí novas coisas para fazer e apoiando algumas startups. E essas startups, essa tua ideia de começar a fazer investimento anjo, foi acontecendo? Alguém te vendeu esse peixe para ti? Que é um negócio bacana para fazer? Como é que descobrisse isso? Inicialmente foi quando eu saí da Teltec, eu pensava em fazer um giving back, né? Então, assim, a gente sentiu na pele, né? A Teltec a gente abriu em 2001, a gente sentiu na pele a falta de investimento, falta de apoio, né? Que naquela época era muito mais difícil, né? E uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando estava no meu período de não compete era justamente ir na CAT, naqueles eventos, então, né, muito ricos, né? Praticamente todo dia tinha um evento na CAT. Então, ali eu acabei conhecendo os empreendedores, comecei a entender um pouco mais do ecossistema, né? Fiz meu primeiro investimento na Aquarela, entendi o movimento, e aí me envolvi muito também com o FINEP,
né? Então não deu certo, mas, né, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas foi um baita conhecimento, né, no FINEP. E hoje, além da Prevision, eu tenho mais 6 investimentos. Pois Né, pelas contas ali, 7 investimentos, é isso mesmo. Contando com Aquarela, né? Uma que não deu certo, né? Que eu já fiz a saída. Ou saída ou write-off? Na verdade, quando a gente. Foi aquele processo do FINEP, né? Uhum. Então, assim, o FINEP assinou o contrato, os investidores anjos fizeram o aporte, né? Conforme o contrato, e depois que os investidores anjos fariam o aporte, o FINEP faria o dele, né? E aí o FINEP acabou não fazendo o dele. Acabou que o investidor, que o empreendedor optou por não seguir a empresa, né? E ele nos devolveu parte do que a gente tinha investido. Né? Então ele precisou usar uma parte para fazer o fechamento da empresa, esse tipo de coisa, né? Mas ele devolveu. Então ele optou por, como ele sentiu que o business plan dependia daquele dinheiro inteiro e não só de parte, então ele optou por fechar a empresa. E então hoje eu tenho ativamente são 6 empresas que eu sou investidor anjo. Mas mesmo assim, eu acho que dentro desse período de questão de 2 anos, chegasse a fazer 7 investimentos. Estavas com uma sede no pote, assim, de chegar e fazer negócios rápidos, vamos dizer assim, ou pareceu muita oportunidade? Como é que foi isso? Não sei, assim, isso é um acaso, né? Eu acho que não tem nenhum segredo, né? Eu acho que cada um tem que seguir a sua linha. Né? Mas eu, assim, quando eu entro em alguma coisa, eu entro para fazer, né? Então, assim, ir nas reuniões, participar, sim, gerar expectativa no próprio empreendedor e depois não executar, eu acho que não é legal. Então, assim, se é para dar certo, é para dar certo rápido, também se é para dar errado, é para dar errado rápido, né? Então, assim, o meu investimento, ele como eu falei, assim, não é um investimento financeiro, né? Então, assim, não é um dinheiro que eu conto, algo desse tipo, né? Claro que eu vou ficar muito feliz se alguma delas der certo, né? Mas o meu objetivo investindo nas empresas não é questão financeira, né? É muito mais uma questão de estar envolvido com eles, né? Então, assim, isso traz uma energia, né? Que até uma das coisas que me fez sair da Teutec, quando eu olhava para trás, lá em 2001, que eu tinha aquele brilho no olho, aquela vontade de trabalhar 12, 13 horas, final de semana, e quando, durante 2 anos, que eu senti que eu não estava mais com aquela vontade toda, e agora a gente vai trabalhar até os 80 anos, eu entendi que eu não poderia seguir naquela linha, né? Então, assim, que eu precisava encontrar alguma coisa que me empurrasse, né? Então, é o que eu estou procurando hoje, né? Assim, alguma coisa que realmente me faça assim, não, olha, que eu consiga realmente sentir vontade de trabalhar e que eu tenha prazer e estar junto, esse tipo de coisa. Eu acho que é um troço bacana, né? Na realidade, eu acho que o investidor anjo caminha nessa direção. Ele tem que verificar alguma coisa que o coração dele diz que está certo, né? Eu acho que esse é o elemento. Eu passei eu acho que eu investi 3 ou 4, e assim, apesar de olhar como é que é o potencial do negócio, se o negócio vai crescer, se vai chegar e vai dar um resultado muito bom lá na frente, no final das contas, eu tinha que verificar se para mim fazia sentido, se o meu coração dissesse que assim, pô, faz sentido eu chegar e estar lá junto com aquele pessoal, dar umas ideias, trocar como é que o negócio poderia ser feito e fazer parte daquele processo de levar aquele negócio para um outro patamar, né? Eu acho que essa experiência é muito gostosa, assim, de chegar e passar por isso, né? Sem dúvida. Eu acho que no elemento principal, assim, eu acho que digamos, se alguém que quer aprender a ser um investidor anjo, eu acho que a primeira coisa a fazer é localizar dentro do coração o que está mandando. Eu acho, se a gente for passar um recado para o pessoal que esteja pensando em fazer isso, né? E assim, a gente hoje tem opções de investimentos pequenos, né? Sim. Então, assim, o conselho que eu dou, né, assim, porque ninguém consegue sentir tanto de fora, né? Então, assim, ninguém consegue passar qual é o sentimento, se vai gostar, se não vai gostar. Então, assim, o que eu acredito, né, que quem está com vontade de experimentar, né, que realmente escolha um primeiro investimento, né, que faça, não precisa ter tanta certeza, assim, do negócio, do mercado. Acredito que tem que ter muito mais empatia com o empreendedor, que isso que realmente faz a diferença, né? Porque às vezes a pessoa fica tentando analisar o negócio, né? Que às vezes nem é dela. Então, meu negócio de tecnologia,
às vezes eu estou investindo em empresa que não tem nada a ver com tecnologia. Então, se eu for começar a analisar o mercado, assim, sei lá, mercado de agricultura, que eu não conheço nada, vou tentar ler, estudar, verificar se aquilo tem fit, se não tem. Então, assim, acaba perdendo muito tempo e acaba se tornando muito difícil a decisão, né? Tem outro lado também acho que desse ponto, é de chegar e fazer esse investimento com outras pessoas, né? Porque, na realidade, existe também o prazer do networking, né? De chegar e ficar relacionado com outros investidores. Não tentar fazer uma aposta grande sozinho, é fazer várias apostas pequenas com um monte de gente junto que queira partilhar do teu desafio, né? De chegar e ajudar a fazer acontecer. Uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, depois de investir na Aquarela, né? É que pouco dinheiro não leva a startup do lado A para o lado do B, né? Então, assim, então até a Aquarela foi a única que eu investi sozinho, né? Tinha só eu e mais uma pessoa naquele momento. Né? A gente, por sorte, depois de 6 meses, conseguiu o dinheiro da Embraer, mas senão a empresa teria que, depois de 6 meses, buscar novamente dinheiro. E sabe como impacta isso, né? Na vida do empreendedor, na vida da empresa, né? Então, assim, então eu acredito que hoje, a gente juntando mais gente, com menos recursos de cada um, mas a gente faz um bolo maior, né? Sim. Então, hoje, a Prevision foi uma exceção, que a gente investiu ali até um valor pequeno, mas, em geral, a gente tem feito aportes muito maiores, né? A Paula não deixou, a gente tinha potencial de captar mais, ela não queria deixar a gente captar mais naquela época. É verdade, Então, assim, então hoje eu acredito muito mais num pool maior de gente, né? Então, ou seja, que a gente consiga um ticket que antes era seed, né? E hoje é um grupo de anjos que consegue chegar, né, no valor aí beirando a casa de 1 milhão, 700, 1 milhão, que aí a startup ela pode ter um planejamento aí de 18 meses, até de 2 anos, né? Antes a gente tinha investimentos de 250 mil, de 300 mil, e que a startup ficava 6 meses e daí o cara já tinha que buscar um novo investimento. Então, assim, eu vejo que o pool, e facilita também porque a gente acaba que compartilha a análise, né? Então, assim, então a gente aproveita pessoas que têm conhecimentos diversos, né? E cada um traz um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua ajuda, né? Então, assim, eu acho que esses grupos, eles facilitam a tomada de decisão, né? E facilitam também, o que eu acho muito importante, a startup botar o combustível nela para que ela possa ir de um ponto A para um ponto B. Porque se tudo é menos combustível, no meio do caminho alguém vai ter que encher o tanque de novo, e aí talvez os investidores anjos não tenham essa disposição, e aí o empreendedor vai ficar muito mais focado em conseguir um novo investimento do que tocar o próprio negócio. Mas aqui também é o estágio da empresa, né? A gente pega talvez um investimento de 200, 300 mil para uma empresa, está querendo levar a empresa de um passo, por exemplo, dos primeiros faturamentos para um processo de estruturar o processo comercial, né? E acho que o investimento, já pensando a parte de 1 milhão, é porque a empresa já está, de repente, com uma coisa mais encaixada e o motor tem que rodar um pouquinho mais rápido, talvez, eu acho, né? Acho que os timings são diferentes, dependendo do negócio que está investindo. Aí, na verdade, é o seguinte, né? Dinheiro nunca é demais, né? E nunca é ruim, né? Então, assim, mesmo alguém que esteja só numa ideia, se ele receber um dinheiro bom, então ele pode rapidamente contratar um bom desenvolvedor, um time de vendas. Então, veja o seguinte, né? Quem tem menos dinheiro, talvez o cara contrate um desenvolvedor júnior, talvez tenha um vendedor júnior. Então, assim, claro que assim, é mais difícil conseguir pessoas que acreditem num negócio ainda nascente, né? Sim. Então, assim... mas pelo que eu vejo, tens uma visão já de estruturar a empresa para deixar ela grande o mais rápido possível, né? No sentido... eu já tenho um sentimento assim que enquanto a empresa não está com a tese muito, muito bem desenhada, ela tem que fazer pequenas apostas com menos dinheiro para poder recuar e nascer de novo, entendeu? Então, se a gente chegar e botar muito dinheiro na mão nessas empresas no começo, eu tenho receio do dinheiro morrer numa aposta errada, entendeu? Eu tenho um certo receio. Mas aí que é o controle, tá? Então, assim, eu fiz 2 investimentos em empresas de São Paulo, tá? Investimentos grandes, né? Que quando tu junta o pessoal de São Paulo, realmente, em geral... Então, meio pesada. A mão vem pesada, né? Até porque lá a competição é maior, né? Sim. Então, sei lá, tem outros grupos de anjos, né? Captando. Então, assim, mesmo empresas que captaram aí, sei lá, 20 vezes o seu faturamento, continuam mantendo aquele custo controlado, então um board controlando a cada 3 meses,
orientando os investimentos. Então, assim, eu ainda prefiro, mesmo que a empresa seja bem pequena e que ela ainda vá pivotar várias vezes, é mais fácil pivotar ele tendo dinheiro no caixa. E aí depende do. Eu acredito muito no empreendedor. Então, assim, não é porque ele tem dinheiro no caixa que ele vai se gastar. Se ele não tem a certeza ainda, ele vai fazer os testes dele, né? Então, ele pode fazer bons testes, né? E com segurança. Por lado da governança, né? De chegar e ter um empreendedor que não seja muito cabeça dura, de ficar brigando com... Exato. Assim, porque assim, o mais difícil que tem é ter que vender hoje para pagar o almoço de amanhã, né? Então, assim, isso tira qualquer empreendedor do seu foco, né? Então, assim, ou então, por exemplo, eu quero testar 3 tipos de mercado, ou 3 tipos de oferta, e eu só vou testar uma porque eu só tenho dinheiro para uma, né? Então, assim, eu acho que, assim, criando-se uma estratégia com pessoas que conhecem o mercado, então, assim, é mais fácil a gente pegar um volume maior, ter 2 anos de fôlego para errar, acertar, mexer, né, controlar muito bem o fluxo de caixa, né? Então, assim, apertar, né? Então, assim, não deixar o empreendedor tirar o salário que ele quer, né? Não deixar ele contratar quem ele quer, trazer poucas pessoas experientes e muitas júnior com vontade de trabalhar e de aprender. Então, eu acho que isso vai trazendo para o empreendedor uma boa noção, e quando ele acerta, ele está pronto para decolar, para a próxima rodada. Então, e esse é um troço bacana para quem observa, que a gente está conversando aqui, é que cada investidor anjo tem uma visão diferente de como é que a coisa deve ser tocada, né? Por exemplo, talvez eu seja mais conservador no sentido de chegar e deixar um pouco de dinheiro na mesa. E talvez o Daniel já disse assim, não, eu não quero que tu te incomode com mais captação. Então, de repente, dependendo do tipo de perfil do empreendedor, o perfil dos investidores, isso pode fazer um casamento legal e viabilizar qualquer tipo de projeto. Dependendo do projeto, dependendo do empreendedor, a coisa pode caminhar de uma maneira ou de outra, né? E até assim, na verdade, uma startup ficar sem dinheiro é um problema tanto para o investidor quanto para o empreendedor, né? Sim. Porque acabou o dinheiro, então, ou os anjos vão fazer um follow-on, né? Sim. Então, assim, assim, é mais fácil, por exemplo, né? Assim, se eu vou captar, por exemplo, 1 milhão agora, né? De uma empresa que tem uma ideia, está começando os primeiros faturamentos, se eu consigo 1 milhão, ela tem ali, sei lá, 2, 3 anos para rodar, testar, pivotar, mudar. Se eu pego 300 mil... Fazer muita merda, né? Tem muito espaço para fazer merda. Fazer besteira. Se eu pego 300 mil e acaba que não dá certo, a próxima rodada eu já não consigo, porque os próximos investidores ficam assim, pô, mas se aquele cara já conseguiu investimento antes, ele não saiu do ponto A para o ponto B, ou seja, não é um bom negócio. Então, assim, quem é que vai investir numa empresa que captou há 6 meses atrás e não conseguiu sair do lugar, por exemplo, né? Sim. Então, assim, eu vejo que a questão de conseguir um valor mais alto, e por isso que quanto mais pessoas, melhor, né? Então, assim, eu sei que tem alguns empreendedores que querem, eu só quero no máximo, sei lá, 3 investidores com bastante dinheiro, para não ficar 20 caras me incomodando. Eu já vejo ao contrário, né? Eu acho legal montar grupos grandes, né? Cada um contribui com o risco que está disposto a assumir, certo? E também são 20 pessoas que provavelmente vão estar em algum momento da vida da empresa ajudando, né? Sim. E criando uma governança em relação a contato com o empreendedor, o grupo de anjos, isso funciona muito bem. Né? Então, assim, então, não só a Prevision, mas as outras empresas, a gente tem o board, né, que são as pessoas que falam direto com o empreendedor, né, mas também nada impede. Eu gosto muito de ligar para os empreendedores e falar com eles pessoalmente, aí, como é que tá? Precisa de uma ajuda? Sempre que eu estou em São Paulo, eu visito eles. Então, assim, eu pessoalmente gosto muito de trocar uma ideia com eles, não no sentido de estar cobrando resultado, coisa desse tipo, né? Mas no sentido de estar tentando ajudar eles, né, em relação a questões de experiência que a gente já teve, né, e que muitas vezes a gente sabe que a vida do empreendedor é muito solitária, né,
Então, assim, esse era um dos pontos que eu ia comentar também, na realidade. Eu passei por isso na Agora, também, pelo que tu falasse ali, para também passar esse processo de Teltec, não tivesse investidor anjo envolvido no processo de fazer o negócio acontecer, né? não tivemos. E é engraçado, e a impressão que dá é que a gente está posicionando para fazer o serviço que a gente queria que o pessoal fizesse com a gente naquela época. Não sei se é essa sensação que tu tens. Pode ser, né? Não, eram outras épocas, né? Sim. Então, assim, isso não existia naquela época, né? No meu caso, já 2009, 2010 já tinha alguns investimentos. No meu caso particular da Agora, como a empresa ainda tinha um braço industrial, tinha muito pouca gente com interesse em fazer apostas correndo esse risco, né? Então era muito difícil de achar investidor para isso. Ainda a gente tem uma natureza aqui de procurar negócios muito voltado para o SaaS, né? SaaS puro. E como tinha indústria, ninguém tinha coragem de fazer apostas nessa direção naquela época, pelo menos. Então, assim, eu vejo que, assim, tentar fazer, o que eu sinto, por exemplo, né, que a Teltec ela poderia ter acelerado mais rápido do que ela acelerou, né? Então, assim, né, não só dinheiro, né? Eu acho que o ponto nem é só dinheiro, né? Talvez não até só do... Pode ser que sim, né? Então, assim, em geral, né, a gente montou a Teltec, a gente estava saindo da faculdade, né? Então tinha apoio de um sócio que era old school, né, que já era pai de um dos outros sócios, né, que ajudou, mas 70% do time era recém-formado, né? Então, assim, então a gente teve que passar pelo aprendizado todo, né, com a ajuda, com o apoio, mas de uma pessoa só, né? Então, assim, imagina que a gente tivesse lá 15 pessoas, né, para estar dando dica, para estar ajudando, para estar... Falar que a gente está fazendo merda, que eu sempre... Tipo, o problema é assim, tipo, o empresário tem que fazer merda, ele tem que fazer a coisa acontecer. O problema é que ele tem que sempre pivotar e parar de fazer merda para tentar acertar o barco, né? O tempo todo, certo? Quanto menos fizer, melhor, né? Então, assim, eu acho que a gente tá junto com eles para tentar minimizar, né? Então, assim, tentar, mas também não pode segurar muito porque é a empresa deles, né? Então, assim, assim uma coisa que eu sou bem tranquilo e eu falo para eles o seguinte, assim, olha, a empresa é tua, não é nossa, né? Sim. Então, assim, o momento que vocês quiserem que a gente saia, né? Então, a gente vai sair, né? E a gente sabe que o investidor anjo ele tem um caminho dentro do processo, né? Quer dizer, que numa série A ou numa série B ele já vai ser comprado, vamos dizer assim, né? Então, assim, então por isso que as decisões elas têm que ser tomadas pelo empreendedor, né? Porque senão eu montaria minha própria empresa e ficaria com 100%. Né? E tem outro lado, né? Tipo, o empreendedor está apostando a vida dele naquele negócio. E o investidor anjo está tentando diluir os riscos exatamente para não depender de um negócio, né? Então, na realidade, ele está assim, ó, se tu quer fazer merda, tu vai fazer sozinho, eu não vou te apoiar, mas assim, o problema é teu. Se fizer essa escolha, de certa forma, né? A gente sabe o máximo que a gente vai perder, né? Que é o valor investido, né? O investidor anjo tem ali, sei lá, o sonho dele, né, sei lá, o emprego que ele abandonou, né, a vida familiar dele, que eventualmente ele vai trabalhar 14, 15 horas por dia, e que a gente sabe que apesar dos fracassos, né, trazerem uma casca, né, no Brasil tu ainda carrega um estigma, né, então assim, ninguém gosta de falhar, né, Então, assim, então a sociedade não gosta, né? Então, assim, ninguém gosta de quebrar uma startup no Brasil, né? Então, assim, todo mundo que faz, até, porra, olha, cheguei ao meu limite, mas, assim, a pessoa sai como um fracasso no Brasil ainda, né? Então, a gente vê que em outros lugares ainda tem a questão, né, do aprendizado, e todo mundo valoriza, né, a questão do próprio empreendedor ter arriscado, de ter levado, que seja 2, 3, 5 anos a empresa, só que no Brasil vai todo mundo olhar assim, ó, puta, aquele cara fracassou, né? Ele quis inventar, ele poderia ter sido empregado do governo, de uma grande empresa, né? Porque geralmente são pessoas inteligentes, né? E ele optou, viu como eu já sabia que não ia dar certo, porque, né? Então, assim, o empreendedor ele tem essa questão de não só profissional, mas aquilo muito provavelmente a vida inteira vai estar na cabeça dele,
ele só consegue mudar esse estigma quando ele acertar uma vez, né? Então, assim, eu acho que isso é mais uma boa razão para ele aprender a escutar muito bem o investidor anjo que está dando apoio, né? Assim, por causa da experiência que passou e também para dizer assim, cara, não erra sozinho, né? Pelo menos errar, pelo menos erra com todo mundo junto apoiado. Exatamente, assim, ó, se for tiver que chorar, vamos chorar todo mundo junto, né? Exato. E, assim, pelo que eu tô vendo aqui, o teu perfil de investimento, tu já está querendo fazer umas apostas um pouco maiores, tu gosta, então, de um negócio que já esteja, com uma atração mais definida, ainda mais certa, assim, o teu estilo, tu acha? Não necessariamente, tá? Eu falei assim, ó, se eu conseguir, se dentro do pool de investimento, né, conseguir um dinheiro que eu acho que seja suficiente para a startup sair do ponto que ela está para o próximo, é o meu interesse, entendeu? Então, assim, se ela é bem pequenininha e a gente consegue um pool de investimento para transformar ela em alguma coisa maior do que aquilo ali, que eu acho que seja um próximo estágio para um próximo investimento, né, e que não fique sem combustível no meio do caminho, eu estou dentro, vamos dizer assim. Então, assim... Eu também acho assim, eu gosto de poder participar em também qualquer tipo de estágio, assim, mas assim, eu tenho uma paixão particular de pegar uma empresa que esteja assim, que ninguém está acreditando, mas tem uma ideia super legal mas que podia chegar e dar uma ajudada para fazer o pessoal acreditar que dá para acontecer, assim, eu tenho aquele tesão de ver isso acontecer, não sei se é o teu caso. Não, eu já, assim, ideia, para mim, o mundo tá cheio, né? E como assim, cada ideia é mais mirabolante do que a outra, né? Então, assim, como eu não tenho facilidade em enxergar o poder de execução do empreendedor, né? Principalmente se ele é um empreendedor novo, né? Então, assim, por mais que ele seja bem formado, por mais que ele tenha, né, muita vontade, então, assim, a gente sabe que é muito difícil, né? Sair do zero, o vale da desilusão ali, né? Então, assim, realmente eu prefiro, né? Então, assim, alguma empresa que já tem um produto pronto, que já tem algumas vendas realizadas, já tem alguns clientes de médio e grande porte pagando e falando bem, né? Então, a gente sabe que hoje virou cool comprar de startup, né? Mas aí tem o tal do churn, né? O cara compra porque é barato e é legal, e aí depois ele vê que depois de 3 meses aquilo não serve para nada para ele, né? Então, assim, pelo volume de investimento, também não posso pegar nenhuma startup grande, né, já tracionada, né, então, assim, eu fico naquela que ela já tem uma pegada, então, de 1 ano e meio, 2 anos em geral, que hoje, né, uma startup, se não conseguir em 3, 5 meses, conseguir começar a vender alguma coisa, né, ou pelo menos entregar de graça, ou sei lá, ela não vai, né? Então, assim, hoje com nuvem, com um monte de coisa que tem, a facilidade de rede social. Então, assim, claro que tem alguns mercados que são diferentes, talvez o mercado da saúde, o mercado de hardware, mas em geral a empresa de software, se não conseguir aí tracionar em 3, 6 meses, vender os seus primeiros produtinhos, ela não vai. Acho que aí vale para qualquer um também esse ponto de vista, né? Você chegar e não ter pelo menos uns 2 ou 3 clientes recorrentes de partida, a chance de você ter um investimento legal é muito baixa, né? Exatamente, é baixa. Tá? Então, assim, mas eu prefiro estar com empreendedores que estão com o avião já decolando, subindo, e que a gente precisa fazer algumas adequações no ar, do que pegar um avião que está no solo para decolar ele. Né? Então, acho que eu consigo ajudar muito mais quando ele já decolou o avião, né? Então, assim, ele não tem mais como voltar atrás, porque ele já tem contrato, ele já tem funcionário, então, ou seja, ele tem que ir, e aí a gente sabe que tem desafios financeiros, desafios comerciais, desafios técnicos, de liderança, então, que são desafios diferentes de tu sair do zero e montar uma startup, né? E que geralmente são só os empreendedores, né? E aí são pouco dinheiro, aí vai fazendo como dá, em geral talvez nem tenha uma contabilidade, ou não tenha nem um CNPJ ainda, então assim, eu já prefiro alguma empresa que já começou a decolar, então ou seja, ela está decolando, e ela vai precisar, no meio do voo, começar a arrumar algumas coisas que não foram previstas, né? Em termos de enterprise como em geral, né? Então,
financeiro, fiscal, contábil, comercial, e que antes não precisava ver isso, né? E a gente sabe que muitas vezes o empreendedor está muito focado no negócio dele e ele acaba esquecendo, né? Tudo que envolve uma empresa, né? Eu acabei fazendo investimento na Prevision como líder de investidor, né? Líder do grupo de investidores. De certa forma, quando fizesse investimento na Aquarela, fizesse investimento sozinho, então fosse líder de você mesmo, mas tudo bem. Um dos pontos que a gente diz que é relevante o papel de ser líder é o processo de fazer a comunicação, de resolver os problemas legais, de fazer documentação, de fazer uma pequena diligência em cima da empresa para verificar se está tudo direitinho. Esse lado do líder, eu acho que é um dos papéis mais relevantes que tem para o processo de investimento acontecer, não? Então, assim, dentro desses pools, sim, tá? Assim, dentro da Aquarela, eu entrei muito mais como co-founder do que como investidor, né? Uhum. Então, assim, eu já conhecia bem os empreendedores, né? Então, assim, não fiz due diligence, não fiz nada, né? Mas a gente faz aquele due diligence, assim, dá uma cheirada no cara, dá uma olhadinha no negócio, olha no relatório de faturamento, alguma coisa a gente sempre faz, né? Exatamente, tá? Mas, assim, em geral, quando a gente faz isso, a gente chora, né? Porque quando o empreendedor vai lá fazer o pitch dele, né? Ele nunca fala, né? Que ele tá devendo, o dinheiro do pai, né? Então, assim, que ele não, o que ele faturou, na verdade, ele foi num papel de pão, né? Sei lá, ou que recebeu o faturamento dele é um dinheiro que ele recebeu da FAPESC, por exemplo, né? Que não é faturamento. Então, assim, ou então que ele considera que quando ele recebe lá os 100 mil dólares da Amazon para rodar um ano, ele considera aquilo como investimento, né? Então, não, eu já recebi aqui investimento de 100 mil dólares, né? Tu vê, tá, mas cadê esse dinheiro? Essa eu não tinha escutado ainda, não. Essa para mim é novidade. Não, eles somam, eles vão somando, né? Então, assim, olha, recebi aqui fui acelerado pela Oracle aqui, que é o que vale, sei lá, 300 mil reais, entendeu? Então, assim, o pessoal vai... E aí, quando vai fazer o due diligence, vê que não é bem assim, né? Mas faz parte do processo de venda, né? Eu acho que para chamar atenção, né? Mas eu não tenho o perfil de ser um gestor líder, né? Então, não? Assim, Tu não te vê como líder? Não me vejo, né? Mas por causa do esforço? Porque tu tens outros projetos que tenta executar sozinho também, né? Dentro de... Maquia tá trabalhando para outra empresa agora, né? Isso, exatamente, tá. E, assim, nesse momento, eu acho que tem assim, em geral, nos meus pools de investimento, tem pessoas lá que eu acredito que vão fazer o trabalho melhor do que eu faria, né? Uhum. Então, assim, como eu fiquei 15 anos como dentro da Teltec, então, assim, a minha experiência resumida é isso, né? Então, assim, eu até sinto falta, né, de ter trabalhado, por exemplo, numa empresa tipo a VEG, né, ou tipo a Digitro. Então, assim, isso me faz falta, né? Então, assim, saber como é que é uma vida corporativa sem ser o dono do próprio negócio, né? Hoje, a minha experiência, ela eu não tenho uma larga experiência em relação ao mercado como um todo, né? Até porque, quando a gente é empreendedor, a gente vai aprendendo sozinho, né? Nos trancos e barrancos, né? E vai naquilo que dá certo, né? Não naquilo que é melhor, naquilo que foi estudado, né? Mas então, assim, e a gente vê É a melhor forma de aprender também, né? De certa forma. Mas nem sempre assim para todos os negócios, né? Sim. Então, assim, então a gente, por exemplo, eu tenho uma das empresas, tem lá pessoas que são, que já foram e são grandes executivos em empresas de São Paulo, cara diretor do Itaú, diretor da Fiesp, né? Então tem outra que a gente tem o sócio do Yomani lá na primeira empresa dele, que correu atrás de investimento, o Roberto. Então, assim, pessoas que tiveram muito mais experiências, né? Então, assim, o cara passou por 10, 15 empresas antes, né? Então, ou seja, então ele carrega uma bagagem de problemas que pode dar. Exatamente, né? De outros problemas que eventualmente não, por eu ter feito carreira numa única empresa, basicamente, né? Eu acho que isso não seria um grande problema, tá? O trabalho do líder, na realidade, não é uma coisa assim do outro mundo, né? Ele faz muito mais gastar tempo
trabalhando relacionamento com o advogado, com o contador, com os outros investidores, e ele tem que ter um pouco de paixão e também vontade de chegar e aprender mais a respeito do negócio, porque ele fica sendo ponto de contato, né, de todo o processo de comunicação. Né? Mas assim, eu tô eu tô bem satisfeito com a turma que vem liderando aí as minhas startups, né? Sou um investidor presente, né? Tanto na vida do empreendedor quanto do líder também, né? Então assim, eu não é porque tem um líder que eu largo de mão. Então a gente vê que muitas vezes é importante, que o líder na realidade ele quer isso, né? Ele quer que as pessoas estejam envolvidas junto, né? Em uma das startups que eu tô, tem lá um investidor que foi para o Canadá e a gente nem sabe mais onde é que ele está. Né? Então ele fez um aporte há 5 anos atrás, né? Antes de eu entrar, e que ele está lá, né? E ninguém, nem o empreendedor sabe como é que fala com ele, porque ele se mudou para o Canadá e esqueceu aquilo lá, entendeu? Sim. Então assim, como é que faz para assinar alguma coisa agora? Ele nem precisa assinar, né? Porque na verdade é aquele mútuo, né? Que já tinha hoje até virou mais profissional, né? Mas antigamente assinava no papel de pão, né? Então, ou seja, quando eu fechei com a Aquarela 3 anos atrás, não tinha um contrato, né? Então, assim, eu nem sabia como fazer declaração. Eu fui fazer um contratinho, né? De uma folha na hora do imposto de renda, né? Para assim, pô, vou colocar aqui um valor. E, pô, tem que ter algum papel, pelo menos, né, sei lá, se quer uma malha fina ou algo desse tipo, né? Tem que levar lá pro fiscal, né? Então, assim, a gente, quando eu me juntei no RIA, né, no nosso grupo, que aí sim, né, não, ó, tem um contrato, tem cláusula, né, tem... O Rio foi um negócio meio bacana, né? O Marcelo Casado, que estava tocando o Floripa Angels, ele provavelmente fez uma aproximação com a turma da Anjos do Brasil e junto com a CAT fizeram uma iniciativa de fabricar o grupo de investidores anjos da CAT, né? Que é tipo um braço da Anjos do Brasil. E lá está sendo formado um grupo de pessoas, de investidores, que estão desenvolvendo uma experiência muito boa de investir em negócios próximos da nossa região de Florianópolis, né? É uma experiência que está sendo muito bacana, né? Então, assim, eu vejo que quando a gente se juntou, né? Então, assim, primeiro que até tudo é diluído, né? Então, a própria contratação do advogado, né? Eu me lembro quando a gente foi fazer a due diligence da Embraer na Aquarela, a due diligence era R$80 mil. O fundo, né? Ele pede para a própria empresa pagar esse valor, né? Sim. A gente não tinha como pagar isso aí, entendeu? Então, assim, e tivemos que voltar, né? Então, assim, quando a gente fala, né? Então, assim, não, vai custar, sei lá, R$5 mil para olhar um contrato de investimento. Se a gente está em 20, vai dar um troco para cada um. Mas tá sozinho, pô, 5 mil faz a diferença, né? Então, assim, eu vejo que quando tu começa a ter mais pessoas envolvidas, eventualmente tu já tem também um advogado lá, já tem alguém que trabalha com patente, e que, assim, por mais que não esteja diretamente ligado no contrato, mas tem as dicas, né? Sabe quem procurar, conhece um amigo que faz, e aí faz mais barato, e aí... Esse é um investimento que é mais pesado, né? Digamos, quando você tem um processo de due diligence desses assim, que tem que fazer uma diligência fiscal e uma diligência que é legal, né? Esse normalmente acontece quando faz investimento VC, né? Quando entra um fundo e aí a empresa tem se convertido numa SA e tem toda uma estrutura de governança que tem que ser montada. E não é o caso normalmente da maior parte dos investimentos anjos. Os investimentos anjos normalmente acontecem através de um contrato de mútuo, onde as pessoas participam, fazem uma diligência, sim, mas uma diligência muito mais informal. Às vezes conversa com o contador, ou às vezes bota um outro segundo contador para olhar. Quer dizer, uma coisa muito mais caso a caso, né? Não um investimento de R$80 mil, como a gente está falando. Exatamente, Mas ao longo do tempo que vão sendo aumentados os tickets, né? Então, assim, cada vez mais vão ser melhoradas as due diligence, né? Então, assim, eu acredito... $1 milhão já começa a bater um limite que você começa a pensar se já não vale a pena converter para uma SA, né? Já começa a valer a pena, né, vamos dizer assim, né? Então, assim, tudo... É muito dinheiro para ter uma estrutura legal não muito bem formada, né? De governança, né? De governança, né? Principalmente, né? Exato. Então, assim, então vale a pena parar, gastar um pouco de dinheiro, até porque pensando na próxima rodada, né? Tu vai estar tudo que tu vai ter que arrumar depois para a próxima rodada, tu já arruma antes, né?
Então, assim, já nasce preparada, né? Então, a gente sabe que não é barato ter um RP, não é barato ter um CRM, né? Então, assim, tudo é 3, 4, 5 dólares por usuário, né? Então, assim, a gente sabe que se somando isso tudo, acaba sendo um investimento alto para uma startup, né? Que eventualmente, né, nem tem faturamento, e tem custos, né, de aluguel e de colaboradores. Entendo. E, assim, outro assunto que a gente estava discutindo até essas últimas semanas ali, né, tipo, eu estava pegando casos de startups e discutindo o que é interessante uma empresa que está começando a despontar, o que ela deveria tentar focar, né, entre o processo de fazer mais captação, buscar um M&A, né, fazer um processo de venda do negócio para uma empresa, investimento estratégico. E a gente, como papel de investidor anjo, a gente fica numa situação meio uma sinuca de bico, né? A gente quer ajudar, mas ao mesmo tempo a gente tem que deixar o coração do empreendedor, né? Definir o que vai ser o futuro da empresa, né? Como é que tu vê esse lado, cara? Assim, a minha experiência, né, é que é o seguinte, né, assim, sempre que eu tô no momento bom, é o momento de eu partir para próximo investimento, né? Então, assim, qualquer empresa que esteja indo para o buraco ou acabando o seu fôlego, ela entra numa situação muito vulnerável na captação, né? Então, assim, assim, o que eu vejo como boa prática, né? Então, assim, quando a empresa ela tá bem, né? Ela tá na alta, tem que vender, né? Tem que comprar na baixa e vender na alta. Exatamente, né? Assim, tentar fazer isso desde que não impacte, né? Então, assim, quando precisa do dinheiro, bota muita pressão em cima do empreendedor, né? Então, assim, aí ele vai aceitar qualquer coisa, né? Então, assim, quando tu tá bem, né? Vão aparecer várias propostas, tu vai poder escolher, né? Qual que encaixa melhor, né? Até não em relação só a volume, mas a estratégia. E quando tu tá em baixa, né? O que aparecer, tu vai pegar. Né? Então, assim, eu vejo que uma startup ela tem que estar sempre pronta para captar. Então, assim, eu acho que nunca deveria fechar, né? A gente sabe, claro, que assim, o pronta, assim, ninguém vai ter um pitch deck pronto toda hora, né? Atualizado. Mas, assim, e também não vai ficar fazendo esse tipo de material para qualquer um que vier pedir, né? Então, assim, mas está sempre de olho no mercado, escutando, né, o mercado, porque a gente sabe que muitas vezes, às vezes o fundo está com dinheiro engatilhado que ele tem que gastar numa área específica, e que se não for tu, pode ser teu concorrente, e aí tu já vai ter um concorrente que vai ter dinheiro para eventualmente te engolir, né? Ele não vai te comprar, ele vai te ganhar no marketing, ou vai te ganhar no produto. Então, assim, ó, eu vejo que os negócios têm que estar, assim, para mim, dinheiro nunca é ruim, né? Então, assim, principalmente se tiver uma situação boa, né? Eu acho que tem que aproveitar essa oportunidade para mostrar para o mercado que está disponível para poder fazer novos investimentos e alavancar. Eu passei por um processo lá da Agora, que a gente recebeu um fundo de investimento da Investec, na época que eu estava saindo da empresa, e é um desafio, porque na realidade uma empresa está caminhando a uma determinada velocidade, e você, quando faz a busca do capital, aquele capital tem um objetivo, ele chegar e vai levar a empresa de um patamar para o outro. E para esse patamar acontecer, você precisa ter um plano, tem que ter uma ideia de como é que vai levar aquela empresa para um outro patamar. Então, acho que o primeiro desafio que você tem no processo de chegar e buscar capital é fazer um plano, acreditar numa visão de mundo, de como é que a coisa pode caminhar, e aí mostrar para o investidor que com a ajuda dele vai dar para fazer aquilo. Eu acho que essa é a mágica, e eu acho que, na realidade, é o papel que o empreendedor tem que fazer e verificar no coração dele como é que ele pode viabilizar isso, né? Como é que ele pode apresentar esse sonho para o investidor. Isso é um grande desafio, né? Até porque aquele negócio, né? O empreendedor, em geral, ele está muito ligado no negócio dele, né? Principalmente quando não está indo bem, né? Então, assim, tu olhar para o lado, né? Ou tentar olhar alguma coisa muito mais na frente, quando tu está dando certo, né? Então, assim, é mais difícil. Por isso que eu falo o seguinte, assim, ó, quando ele está captando, parte dele, a captação, ele tem que realmente ter esse grande, né? Ele que vai pedir o dinheiro, né? O desafio que eu acho
o grande principal é o seguinte, é porque quando tu está fazendo uma captação de uma empresa que está começando, como é que tu tá ali, tipo assim, se eu não pegar esse dinheiro, essa empresa não vai para frente, ela vai morrer. E aí tu tá no patamar, tu tá na alta, o negócio está crescendo, e aí tu chega assim, se eu não fizer nada, no mínimo eu tenho orgânico, a empresa vai crescer de forma orgânica. Se eu pegar o capital, eu posso chegar no outro patamar. Então tu não estás uma escolha tão de Sofia assim, não está tão desesperador, né? Então tu pode ficar numa situação de assim, se eu ficar quieto, de repente ninguém me enche o saco, tipo assim, para tocar meu barquinho, né? Mas assim, ó, esse tipo de coisa, até por empreendedor pode ser bom, mas por investidor é péssimo, né? Porque assim, fala o seguinte, né? Assim, tem empresas muito boas, né? E que remuneram muito bem os seus sócios, os seus gerentes, né? Mas que não são empresas para receber investimento. Então, assim, empresa para dar emprego para sócio, né? Empresa para dar emprego para sócio, né? Então, assim, empresas fantásticas, né? E que não são empresas porque aí tem, né, escalar, conseguir replicar modelo, máquina de venda. Então, assim, se o empreendedor ele não está disposto a criar uma grande empresa, né, a gente vai ter um problema. Sim. Porque assim, investidor anjo ele não tira lucro da empresa, né? Quer dizer assim, ele só vai receber na venda, né? Então, Sim. assim, então pegando um ativo num determinado preço e está querendo passar para frente um ativo no outro valor, né? Exatamente, tá? Então, assim, o empreendedor nunca pode ficar na zona de conforto, né? Então, assim, porque quando a gente pensa em dar o próximo passo, a gente pode cair, né? Uhum. Então, assim, às vezes para ele aquele ponto que ele chegou já tá bom. Então, assim, eu acho que a próxima rodada, né, é justamente um desafio que ele tem que seguir, né, onde ele muito provavelmente ele vai aumentar o time, aumentar o custo, né, então ele vai ter um desafio muito maior, né? Vai ter um burn, né, de crescer o faturamento, né, então, assim, conquistar mais clientes, ter mais gente para liderar, para contratar, para demitir, né, então, assim, a pressão dele vai ser muito maior, e assim por diante, né? Ela vai crescendo. É um caso que a gente tem aqui desse tipo de comportamento, é o próprio resultados digitais, né? De que a empresa recebeu uma série de investimentos e ela tem uma pressão gigantesca para fazer crescimento e ter internacionalização, né? Então, sim, assim, sim. É um desafio você pensar que uma empresa que recebe continuamente investimento está sempre tendo que fazer crescer o desafio, né? Exatamente. Cada centavo que entra, né, é uma pressão porque assim, o investidor que bota ali, ele quer botar um centavo e tirar 3, 4, né? Sim. Então, assim, ninguém... claro, assim, ninguém faz caridade, né? Claro que assim, o anjo em si, ele tem um pouco mais de feeling, né? Mas quando a gente fala em VC, né? Então, ou seja, sei lá, são as senhorinhas americanas, né? Que tem dinheiro num fundo e que aquilo tem que render 15% ao ano, ponto final, acabou, né? E aí tem gestores lá que recebem esse tipo de coisa, né? Então, assim, vira um negócio muito mais profissional do que casual que a gente acaba fazendo, né? Na realidade, o problema é o mesmo, né? Mesmo para investimento anjo como com VC, os dois querem o crescimento do negócio fazendo reinvestimento, fazer a coisa crescendo com mais capital e fazendo a coisa explodir. A única questão é que quando está investimento anjo, está um contrato de mútuo e o teu processo de governança é um pouquinho mais fraco, né? Uma empresa que já é uma SA tem uma governança mais forte e pode literalmente demitir o empresário que tocou a empresa. Acho que é só a grande diferença que a gente vê na prática, né? Mas em geral, assim, ó, não sei, cara, às vezes a empresa, quando ela tá muito grande, eventualmente até caiba, né, demitir o empreendedor, né? Mas eu acho que, assim, no Brasil não tem empresa, claro, tem algumas muito grandes, tipo a Stone, né, pensar, né, no caso desse aqui, mas, por exemplo, né, a Resultados Digitais, por exemplo, né, a Resultados Digitais ainda são os 5 que fundaram, né? Então, assim, ela não chegou no nível ainda que dá para tirar um deles ali e colocar um outro no lugar, entendeu? Assim, tu tem que estar muito grande já para ter esse tipo de manobra, né, do fundo, né? Mas assim, o fundo vai fazer isso, porque se vê que os empresários não estão mais caminhando na direção que acreditam. Não, assim, o cara tem que fazer muita cagada, vamos dizer assim, né? Tem que jogar muito contra, né? Tem que jogar muito contra, exatamente, né? Tem que jogar muito contra, né? Assim, o cara tomar essa decisão, né? Porque, assim, nenhum profissional que coloque lá no lugar
vai ter a mesma dedicação, o mesmo carinho, o mesmo empenho, né, a mesma liderança do que o cara que fundou, né? E assim, a gente está falando de investimento anjo, e tipo assim, tem umas coisas que vieram que está tentando ajudar ainda mais o processo de investimento anjo, né? A gente teve, por exemplo, aquele processo do FINEP de chegar e fazer co-investimento com investimento anjo, que a coisa parece não caminhou muito bem, né? Uhum. Teve experiências bem ruins assim dentro do processo. Eu não sei exatamente como é que o FINEP vai tentar se reinventar nesse processo. Mas acho que todos os negócios que a gente teve contato, nenhum deles caminhou para frente, né? Pelo que eu me lembro. Não. O FINEP ele acabou, acho que, investindo em umas 3 ou 4, né? Bem no comecinho. Né, e depois, assim, eu vejo, eu também pessoalmente, tá? Acho que foi até uma boa ideia no início, eu achei, né? O governo fazer, em vez de fazer aqueles investimentos sem contrapartida. Subvenção, e pegar, em vez de dar subvenção, fazer um contrato onde ele teria uma participação e que aquele investimento poderia ser no futuro a própria realimentar o próprio sistema de subvenção, né? Que é muito inteligente, por sinal, né? Era um processo muito inteligente. Muito inteligente, né? E que aí ele pegava em contrapartida, ele tinha, né, a banca do FINEP, que é muito boa tecnicamente para escolher as startups. Então, assim, eu até no início fiquei com medo de ser muito político, mas a questão realmente foi muito técnica, né? Eles escolheram realmente as melhores startups, a questão não foi a escolha, né? Eles tinham ainda um aval do mercado de dinheiro privado, né? De dinheiro de quem realmente tinha trabalhado e suado para aquele dinheiro, estava colocando também. Então, assim, o grande problema que eles fizeram é que eles tentaram impor uma burocracia de um fundo de investimento tradicional, um VC, né? Então, com a assinatura do presidente do FINEP, de diretores. Praticamente uma governança de SA para uma startup, literalmente. Exatamente, tá? Então, assim, obviamente que nenhum processo desse aí passa no governo simples, né? Por outro lado, também estão aparecendo outras oportunidades em co-investimento com outros fundos, né? No caso particular da Bossa Nova, por exemplo, outros FG Angel, tem gente de São Paulo também, que estão buscando fazer investimento com os anjos, né? Está cada vez mais fácil o ticket de investimento, cara. Está cada vez mais comum, né? Então, assim, eu acho que a ideia que começou lá com o FINEP, que era muito boa, justamente, né? De tu conseguir, bom, porque pro gestor do fundo, né, ele tem, além da avaliação dele, daquela startup é boa ou não, ele tem mais uns 5 caras que também fizeram a mesma avaliação que ele. Então, pro próprio dono do dinheiro, né, o dinheiro do fundo não é dele, né, então, assim, se o fundo erra, ele é assim, pô, olha, eu até errei, mas ó, esses caras aqui também erraram, né, se der errado. Então, ou seja, tu tens não só questão financeira de volume, mas tu tem mais pessoas comprometendo o seu patrimônio, né, naquelas empresas. Hoje é bem comum, então, assim, exatamente assim, ó, os fundos se juntarem com um grupo de investidores para fazer um aporte, né, maior já. Então, assim, eu ainda não participei de nenhum junto com fundos, tá? Mas eu estou vendo que já, assim, para aportes na casa de 1,5 milhão, em geral, está começando a acontecer isso, né? Então, ou seja, o seed... Mas assim, por exemplo, a Chip to Chip, que a gente fez investimento, a gente chamou a Bossa Nova e entrou junto. Ela teve uma participação junto com a gente. O valor foi de 100 mil, se não me engano, coisa assim, mas assim, foi investimento não foi tão significativo como está se falando. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, é que na realidade está cada vez mais fácil tu montar um cap table, né, montagem, uma estrutura de capital que possa viabilizar investimentos de tamanhos maiores, vamos dizer assim, mesmo com o nosso grupo de anjos, que não é tão grande assim, né? Não é comparável com São Paulo, por exemplo. Até porque assim, ó, colocar um VC, né, com todo o trabalho de colocar um VC para levantar 100 mil, talvez o dinheiro recebido não seja proporcional ao trabalho para convencer ele, passar pela governança dele. Então, assim, eu vejo que assim, que para colocar um VC, para trazer uma governança maior, um engessamento maior no processo, né, tem que ser um valor, né, melhor, né, para justamente pagar toda a conta que vem junto com o VC, né? Sim, então, para transformar numa SA tudo, né? Apresentar balanço, tá lá porque eles têm funcionários para estar cobrando as startups, né? Então, assim, o trabalho do cara está sempre ligando né? A gente sabe que os
que os nossos empreendedores, às vezes o cara pula um mês que ele não entrega o relatório, né? A questão da Prevision, que eu acho que é a única que sempre entregou, mas assim, em geral, o cara, né, num mês complicado, ele pula o relatório. A Prevision é nossa queridinha, a empresa que eu estou liderando investimento, né? A gente pode falar bem dela, né? Pode falar bem, né? Então, assim, mas não necessariamente porque assim, a gente sabe que gasta um tempo, é chato fazer relatório, né? Então, assim, se isso não entra se não é uma coisa que está no sangue do empreendedor, ele vai fazer aquilo ali, assim, pô, como obrigação. Todo, né? Não quero Então, assim, e quando a gente está falando de pessoa física, né, então fica fácil ligar assim, pô, olha, cara, tinha um problema aqui, assim, assado, né, esse mês não deu, vou entregar o mês que vem, mas quando tem um fundo no meio do caminho, não tem essa, né, assim, tá ali, e aquele cara que é o funcionário do fundo, ele é obrigado a fazer aquilo ali, porque ele tem gente por trás dele com o dinheiro, né, e que exige dele aquele controle, né, ponto a ponto, linha a linha. Então, assim, eu vejo que para colocar um VC tem que, para valer a pena, tem que ser assim, algo um pouco mais robusto, né? Tem esses grupos, a própria Bolsa Nova, ela se diz VC, mas ela faz investimentos de menor porte também, né? Então, na realidade, esses investimentos de menor porte, ela não faz através de instrumento de investimento convertendo a empresa para SA, ela faz também ela faz parte de um processo de investimento através de contrato mútuo. Sim, então, não é catastrófico para a startup que está começando. E tem vários grupos desses fazendo esses investimentos, e que eu acho que o bacana dentro desse processo é porque a gente consegue fazer investimentos maiores, mesmo sendo aqui em Florianópolis, montando nas startups aqui da nossa região. Quer dizer, a gente consegue aumentar os tickets, fazer investimentos legais. Assim, o lado de ser investidor anjo, como a gente falou aqui, a gente está falando bem pra caramba de ser investidor anjo, eu acho que eu gosto desse papel, eu acho que também deve gostar, o teu LinkedIn, tu marca as empresas lá que estás investindo. E assim, tu encoraja as pessoas a serem investidores anjos? Como é que tu vê esse papel, cara? Várias pessoas vêm me perguntar, né, de participar, de não participar, né, assim, eu acho que tem que ser uma decisão muito, muito pessoal, né? Então, assim, eu explico como é que né, então, assim, primeiro tem que saber exatamente o que tá comprando, né? Então, assim, não é um dinheiro que primeiro, que tu precise, né? Então, assim, primeiro que assim, pô, quando a gente coloca... Você tem que contar que vai ser 10 anos para pegar o dinheiro de volta, vamos dizer assim, né? Fora isso, né? E assim, vamos lá, a bolsa agora caiu 40%, né? Já tinha cara enlouquecendo, né? Então, assim, cara, startup pode ser 100% que ele perca, né? Então, assim, o normal é tu perder os 100%, né? Então, assim, esse é o grande normal, né? Assim, o anormal é tu ganhar 10 vezes mais, mas perder os 100% é o normal. Então, assim, quem não, assim, então vendeu-se um sonho muito, muito bonito, né? Que só se fala do sucesso, né? Então, eu me lembro, né, quando a Achado, que foi um caso recente, né, de sucesso, né, pô, vieram várias pessoas me falar assim, pô, cara, eu quero ser investidor anjo, imagina, né, o cara vendeu, ele não sabe que teve, né, a Achado foi uma de mil. Teve negócio ruim junto, né? Então, assim, tem muito profissional liberal que tá começando a investir, né, então, eventualmente, o cara pega lá um bônus que ele recebe, ou aquele dinheiro que ele juntou, e ele acha que o negócio é dinâmico, né? E a gente sabe que é tudo menos dinâmico, né? Um investimento anjo. Então, acho que eu encorajo, né, para quem tem. Eu sempre falo o lado bom e o lado ruim, né? Mas eu sempre empurro a decisão para a pessoa, né? Então, assim, cara, se der certo, não precisa me pagar nada, né, pela dica, mas também se perder, não vem aqui chorar no meu ombro, né? Então, o que eu acho legal desse processo é que, na realidade, a gente pode viabilizar investimento de qualquer tamanho, né? Eu acho que um dos elementos que fala é assim, né, cara, molha os pés. Mas que ficou coçando para fazer o negócio, bota um dinheiro, mas bota muito pouco. Bota alguma coisa assim. Pode perder esse dinheiro. E aí, sente isso, né? E eu, dentro do papel do investidor líder na Prevision, por exemplo, eu cheguei e fechei uma cota de investimento e tentei viabilizar todo mundo, independente do valor que a pessoa queria fazer. Que eu acho que é um dos papéis que a gente tem que fazer dentro do processo para trazer as pessoas, né? Você chegar e dizer assim, não, cara, eu vou te aceitar, eu vou viabilizar o processo de investimento e você molhar teus pés e sentir esse processo. Fazer parte, né? Curtir isso. Né? Não, é bacana também.
Cara, eu acho que o papo foi super top. Quer deixar algum recado final, cara, pra gente do assunto aqui? Cara, o recado é o seguinte, né? Eu acho que a economia mundial, ela tá mudando, né? A gente teve esse ano aí uma experiência, né, que acho que nunca ninguém imaginou, e eu espero, né, que a gente consiga sair melhor lá na frente, tá? E que acho que o Brasil, né, o único caminho que a gente tem para não ser só a fazenda do mundo, né? Então, assim, só não tá fornecendo alimento, é investir nessa garotada aí que está vindo. Então, muita gente empenhada, muita gente com um propósito inteligente, e que se essa nova geração não for regada, né, com financiamento, com conhecimento, a gente vai continuar para sempre sendo o país do futuro. Sim. E a gente está fazendo do nosso lado, né? A gente está tentando ajudar essas pessoas a empreender e fazer as coisas acontecerem, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando, né, assim, a nossa única empresa brasileira que exporta tecnologia, né, é a Embraer. Né? Então, assim, pensar profundamente, né? Então, assim, qual é a empresa brasileira de software, né, que vende mundo afora, né? Então, assim, e quantos brasileiros a gente tem fora do país como diretores e VPs de grandes empresas, né? Então, eu vejo o seguinte, que o novo mundo, ele vai fazer com que as pessoas investam mais em empresas, em risco, né? Então, que a renda fixa caia cada vez mais, né? Isso vai trazer, vai tirar do conforto aquelas pessoas que botavam dinheiro na renda fixa para viver a aposentadoria, né? Esse tipo de coisa, tá? E principalmente, né? Assim, dar chance, né? Para que esses profissionais que, em geral, são bons universitários, né? Que saiam dali e tenham condições de abrir seu próprio negócio, né? E que não vão ser funcionário de uma multinacional ou vão ser funcionário do governo, né? Então, que hoje é o sonho de todo mundo, né? Assim, que eles tenham um campo que eles possam criar, desenvolver, errar, acertar, né? Experimentar e criar coisas novas, né? Exato, muito bom. E isso depende de dinheiro, né? Assim, o pessoal não gosta de ser capitalista, não sei o quê, muito, assim, o cara precisa viver, né? Ele precisa comer, eventualmente ele vai casar, vai ter filhos, né? Então, assim, ele precisa ter um mínimo para, então, ou seja, ele tem que diluir o risco com toda a sociedade, né? Uhum. Então, assim, e como a gente sabe que no Brasil a questão dos bancos tem muita dificuldade ainda, tanto banco privado quanto banco público. Então, assim, se a sociedade em geral não capitanear essa injeção de capital, né, nesses nossos talentos, né, a gente vai ver cada vez mais eles indo para fora, né? E aí a gente vai ser para sempre a fazenda do mundo, né? Então, assim, vamos plantar soja, vamos plantar milho, vamos vender. Então, assim, já. Mas tá falando de sociedade, na verdade, mas a gente tá falando da gente mesmo, né? A gente como sociedade, né? Fazendo investimento no negócio, né? Sim, a gente como sociedade. A gente não tá pedindo para terceiros, a gente tá fazendo assim, a gente tá sendo exemplo e buscando gente que siga o nosso exemplo para fazer a mesma coisa, né? É isso aí. Então, assim, muito legal, Daniel. O meu recado é isso aí, né? Que a gente consiga criar um campo fértil para que esses jovens que saiam da universidade eles tenham capacidade e combustível para liderar as próximas Embraers, vamos dizer fazer assim, as apostas vencedoras que vão acontecer no futuro aí, né? As apostas vencedoras, né? E que a gente não precisa depender da tecnologia de fora, né? Beleza, Daniel? Daniel, o pessoal quiser falar contigo, como é que ele entra em contato? O pessoal, tu acha pelo Instagram? Como é que... O meu LinkedIn, tem lá, até meu telefone, se eu não me engano, mas tem o meu e-mail, tá? Assim, todo mundo que manda para mim no direct ali, eu falo. Então, assim, eu recebo muito pitch deck, recebo muito contato via LinkedIn, tá? Então, hoje é a ferramenta que eu uso, tá? Uso Facebook, Instagram, mas é mais para foto em família, né? Assim, não são minhas redes sociais corporativas, né? Então, assim, mas no LinkedIn sou bem presente ali, né? Tanto que eu gosto de marcar todas as minhas startups para todo mundo ver, né? E assim, pô, que legal, cara, vi que tu é ali, né? Não sei o quê, queria entender como é que é. Então, assim, hoje eu uso o LinkedIn e legal.
Esse papo ficou tão top que com certeza você vai espalhar no LinkedIn também, eu vou passar no nosso LinkedIn, vamos passar para todo mundo, vai ser muito legal. Vamos passar sim. Show de bola. Esse conteúdo aqui vai ficar disponível nas plataformas de podcast, está disponível do Innovator Role, que é o papel do canal que eu estou produzindo, está no YouTube também. Você vai encontrar esses conteúdos e as minhas redes sociais também pelo site ferraribr.com. Vocês podem procurar ferraribr.com, encontrar todos os links para o meu acesso e para essas informações, para esses conteúdos que a gente está produzindo aqui. E muito obrigado, Daniel. Eu acho que o papo foi muito super show. Eu acho que um bocado de gente vai gostar do assunto que a gente discutiu aqui dentro. Então, muito feliz. Valeu então, Fábio. Falou, cara. Abração. Um abração, hein.